obviamente a gente está com um tempo mais curto hoje. Eu até trouxe um pouquinho de teoria, mas não ia passar a teoria, não. Eu só ia mostrar para vocês que dá para a gente ter... Atrasar e entregar mais. E aí eu ia mostrar como, mostrar um pouquinho da teoria, se der tempo, né? Mas é aquilo que eu estava falando para vocês, né? A empresa, quando está crescendo, acontece muito isso daqui, né? Ela começa a entregar muito, vender muito, mas chega no congestionamento. Sim. E aí o problema é esse. Quando você chega ao limite da sua capacidade, a tendência é cair. Uhum. Porque você estoura. E aí começa um monte de problema dentro das empresas. Você atinge o limite da capacidade, começa a faltar matéria-prima, recurso, mão de obra, equipamentos que quebram, travam. E isso a gente está falando para uma empresa de uma indústria ou num consultório que atende Eu pensei em restaurante, também acontece isso. Restaurante, ótimo exemplo. Então, assim, qualquer etapa de negócio, isso acontece no dia a dia do empresário. Aí a preocupação dele, cheguei na minha capacidade. O que eu tenho que fazer para me manter aqui? Então, é o principal momento, porque crescer não é tão difícil. Quando você puder trabalhar, jogar investimento e tudo mais, você vai crescer. O problema é se manter grande, se manter no limite da sua capacidade. E aí vou dar um exemplo. Você tem um consultório de psicologia, né? E aí você começa a atender muitos pacientes. Daqui a pouco você começa a intercalar, a ter dificuldade de terminar um paciente para entrar em outro, eles têm que começar a esperar. Aí nisso que ele vai esperando, a pessoa está acostumada a chegar 2 horas e sair 3 horas. Agora está chegando 2 horas, saindo 4 horas. Aí fica chateado com você, aí já não vai. Exato. Você começa a perder qualidade na entrega, né? Primeiro que você talvez não seja tão eficiente para lidar com a situação dele. E segundo que ele pode perder o paciente porque ele não tem esse tempo para perder. Às vezes ele sai no meio do trabalho para fazer alguma coisa e voltar. Ele quer agilidade, né? E aí tem que se pensar o que fazer. Será que vale a pena eu atender todo mundo? Será que eu tenho que colocar um outro profissional aqui para dividir comigo? Abrir mais uma sala? A dor do crescimento, nessa fase aí. Você não sabe se você cresce ou você continua. Exatamente. E aí, assim, as causas mais comuns geralmente terminar... Aqui a gente fala muito de projetos, pessoal. Por que eu gosto de usar referência a projetos, não empresa ou pessoas? Porque o projeto é qualquer coisa. A definição de projeto para o PMBOK, que é o livro mais conhecido de gestão de projetos, qualquer esforço temporário empreendido para criar um produto, resultado ou serviço único e exclusivo. Okay. Ou seja, o projeto pode ser qualquer coisa, desde uma viagem, você viajou esse final de semana, você montou um projeto para chegar até lá, você escolheu com a rota que você vai fazer, sim, o local e tudo mais, isso é um projeto. O budget, as pessoas que irão, o tempo que você vai ficar. Então o projeto é isso, você planejou, executou e entregou e está aqui agora. Então, assim, ele é temporário. Ele tem um começo, meio e fim. Geralmente é difícil terminar os projetos dentro do orçamento. Algumas vezes até o escopo dos projetos acabam sendo cortados. No seu caso aconteceu isso, mas foi por riscos não conhecidos, né? Força maior, né? A gente até usa esse termo, né? São motivos de força maior. A gente usa o termo de riscos desconhecidos. Ou seja, a gente não esperava de forma alguma acontecer. Bem, eu vou ter que passar isso rápido, mas o que é o grande problema da situação comum, no geral, são as incertezas sobre tudo. E as incertezas levam a atrasos. Os atrasos são... O que leva aos atrasos? É um escopo não definido. Você não tem o conhecimento total do teu escopo, da sua empresa, dos seus negócios, né? Isso leva a atraso. O que leva a atraso também? Não ter contingência. Ou seja, lembra aquela história daquele equipamento lá, se ele pararia toda a produção? Então, se você não tem contingência, gera atraso. Então, gerando atrasos, você faz, que a gente usa um termo chamado ASAP, as soon as possible. Ou seja, você fazer tudo o quanto antes possível. Você começa a fazer um monte de coisa ao mesmo tempo, o quanto antes possível. Tudo é urgente. E aí você sobrecarrega a equipe.
Você tá adorando, né, Aline? Esse é o seu mundo aí, né? Você sobrecarrega a equipe do projeto e todo mundo. Entendi. E aí começa a CIDS lá de problema mental. E aí você tem o WIP, que nada mais é que Work in Process. Eu vou, se der tempo, eu vou explicar isso aí. É vários trabalhos, vários fazendo ao mesmo tempo. Né? Igual no dia a dia você tem que responder e-mail, fazer um relatório, participar de uma reunião. A gente chama de Work in Process. Ou seja, muitos trabalhos ao mesmo tempo. E aí o Work Process sobrecarga leva a multitarefa, desincronização, fila de espera, mudança de prioridade, baixa a qualidade de retrabalhos. E aí também leva um tempo maior de espera, porque você acaba fazendo muitas coisas ao mesmo tempo. Eu vou explicar que isso é uma síndrome, chamada síndrome do estudante. E cronogramas locais para tudo. Aqui já vou detalhar muito aqui, mas eu vou direto ao nosso desafio. E aí, conforme for, eu volto lá para mostrar para vocês, tá? Meu Deus do céu. Tinha que ter estudado. Vocês me falaram que eu ia participar. Tinha que ter um episódio só disso aí. Isso aqui eu não ia falar mesmo, não. Só se tivesse tempo, eu não ia falar isso, não. Agora eu quero ver. Meu QI aqui, aula, né? Perto do QI alto aqui, ó. Quero ver. Isso aqui é uma aula. Isso aqui é uma aula de final de semana. É aqui que eu queria. Vamos lá, pessoal. Imagina que você tem 2 projetos, ou você tem 2 empresas, né? Mas eu vou, como sempre, eu vou falar projetos, porque projeto envolve qualquer coisa, inclusive pessoas. Então, assim, você tem o projeto 1 e o projeto 2. E para executar o projeto 1 ou para executar o projeto 2, você vai precisar de 3 recursos. É o recurso G, vou dar um nome aleatório, BIR. Tá? BIR, perfeito. Então, você sabe que você vai ter conflito de recursos. Então, dadas as prioridades, quanto tempo levará para que um dos projetos termine? Essa é a conta. Para você fazer o projeto 1, você precisa do recurso G e do recurso B. Para você fazer o projeto 2, você precisa do recurso G e do recurso B. Só depois de você terminar o G e o B, você consegue fazer o R. É a mesma coisa que você, por exemplo. Eu preciso do G, porque o G é o cara que faz a análise de custo do projeto. E você precisa do B, porque é o cara que faz, ou a mulher que faz o desenho da estrutura metálica, por exemplo. Então, eu preciso do dinheiro, do quanto vai custar e do desenho para poder executar o serviço. Tá, mas esse projeto 1 e 2 são idênticos. Não precisa ser idêntico, mas usa os mesmos recursos. Tá. Porque o cara que é o da finanças, lá que vai fazer o orçamento do projeto 1, ele também faz o orçamento do projeto 2. Mas é idêntico. Não precisa ser idêntico, pode ser outro projeto, pode ser idêntico se você quiser, mas pode ser outro. Por exemplo, eu sou uma empresa de construção civil. Eu vou construir prédios. Então, eu tenho um prédio na Faria Lima e tenho um prédio no Leblon. E aí eu preciso do cara que me faz o orçamentista, que é o recurso G, por exemplo. E ele eu tenho que fazer os 2 orçamentos, da Faria Lima e do Leblon. É o mesmo cara, é o G. Tá. E o B é a pessoa que desenha o prédio. Então, assim, ele vai desenhar o prédio do Leblon e o prédio da Faria Lima. Ok. E ambos os projetos estão aqui, começando juntos. O que eu faço? Qual que eu vou fazer primeiro? Como que eu vou dividir isso aqui? Eu consigo fazer... Eu vou deixar o G fazendo 1 enquanto o B faz o 2? Entendi. Entendeu? O que isso vai acontecer? Você já consegue me dar uma resposta aí? Você já está fazendo? Tô. Geralmente, você deixa o G faz um, o B faz o outro, aí quando o G acabar aqui em cima... É isso que eu tô fazendo, isso aí mesmo. Tá dando quanto tempo aí? Deu 15 dias. 15 dias para entregar o primeiro projeto. Isso. Muito bem. 20 dias para completar ambos os projetos. Isso. E 15 dias para entregar o primeiro projeto. Entendeu, Aline? Não. Não entendi nada. Vamos lá. Como eu não posso usar o G ao mesmo tempo do outro, porque ele já está fazendo um serviço, então eu botei ele para fazer o 1 e como para o B não ficar sem fazer nada, eu falei, adianta o desenho aí, enquanto o outro está fazendo lá em cima o orçamento. Aí eles gastaram 5 dias. Gastaram 5 dias, Ok. Perfeito.
Tá tudo junto, por enquanto. Tudo junto. Só que aí, para eu fazer quando o G terminou lá quando o B terminou aqui embaixo... Ele foi pro projeto de cima. Foi pro projeto de cima. Aí ele demorou mais 5 dias, 10 dias. E o G lá em cima, mesma coisa, 10 dias. Mesma coisa. Aí eu consegui concluir o primeiro projeto, que foi 15 dias. Quando o R terminou, que é um outro recurso... Não, 10 dias. Não, 5 mais 5 mais 5. Ah, tá. Não. 5 dias, o G lá no verdinho e o B no azulzinho ali. Depois mais 5 dias já tá no 10. E depois mais 5 dias para fazer esse daqui. 5, 5 e 5. Ah, tá no quadrado de 0 a 5. Tá, beleza. Aqui também leva 5 dias para fazer entendi. isso. Vamos supor que é o cara que vai fazer o relatório final. Tá, aí 15 dias. Deu 15 dias. Aí quando terminou de fazer o relatório final daqui, veio para cá. Aí o outro demorou mais. Porque aí uma pessoa só? Uma pessoa só. Ó, tá vendo? Agora eu entendi, mas eu demoro mais. Processamento aqui não é Pentium. É Lentium. Não, mas é... Entendi, tá. Ótimo. Provavelmente outras pessoas que estão nos assistindo estão fazendo a mesma coisa. Mas é isso mesmo. Tá. Então entendeu, né? Sim. Entendi. Agora eu vou... O que eu falei para vocês? Atrasar para entregar antes. Imagina você chegar para o teu chefe e falar assim, não vou começar a fazer o primeiro projeto. Aí o cara fala, o quê? Mas a gente tem que entregar logo tudo, pô. São 2 prédios, 2 lugares diferentes, é dinheiro parado. Aquela história, não vou fazer não. Eu vou fazer um, depois eu faço o outro. Eu deixo esse aqui parado por enquanto. Ok. Tá? E eu vou fazer outro. Olha o que acontece. É mesmo. Os 2 fazem simultâneos até os primeiros 5 dias. Depois o outro entrega em 10. Muito bem. Primeiro entrega em 10 dias. Olha, é verdade. Atrasar para entregar antes. Depois... muito bom. 15 dias para completar. Matemática. Nivelamento de recursos. Não, pior que não. Se fosse nivelamento de recursos, ele faria aquilo lá. Os softwares fariam aquilo lá. O project da vida faria aquilo lá. Ele ia fazer a multitarefa nociva. Ele ia fazer isso aqui, ó. O que acontece, ó. Eu vou fazendo um monte de atividades. Sim. Terminando uma e começando outra. Isso. Terminando uma e começando outra. E é isso que acaba atrasando os nossos projetos, as nossas vidas. Né? Você tem que, às vezes, por exemplo, você tem que pegar o filho no colégio, tem que mandar um e-mail e tem que fazer uma ligação. Aí você faz tudo mais ou menos. Igual o pato. Isso. Enquanto você está dirigindo para ir para o colégio, você está fazendo a ligação, no meio da ligação, você bota no Viva Voz no carro e já vai mandando e-mail. Isso. Você vai chegar mais rápido ou mais demorado no colégio? Mais demorado, provavelmente. Agora, se você parasse ali no estacionamento rapidinho e já mandasse esse e-mail... Faço acabou. Depois concentra aqui, vou lá, pego... Muito bom. Gostou? Tá tudo bom, amei. Né? Tô vendo sua cara de felicidade. Bom. E assim, isso me leva uma vez... Falando aqui, antes de a gente vir aqui, falando sobre isso aqui, me leva uma situação que aconteceu... Assim, é óbvio que a técnica que eu tinha desenvolvido antes envolvia tudo isso aqui, né? Envolvia todo a teoria das restrições. Isso aqui nada mais... Isso vem da teoria das restrições da corrente crítica de um autor chamado Hélio Goldratt. Eu gostava muito de ler a literatura dele, as coisas dele e tal. Ele falava muito sobre a visão holística das coisas. E aí uma vez eu estava a bordo, embarcado, tocando, coordenando um projeto que era meu, que era uma parada de produção de UFPSO. E aí, quando a gente tiver um tempo no futuro, a gente vai falar sobre pulmão. Ele fala muito sobre pulmão, né? Em vez de a gente administrar os recursos e atividades, a gente administra pulmão. É um termo que ele usa muito. Então, assim, regenerar pulmão. Né? A gente fala muito isso. Em vez de eu ficar lá controlando, você tem que fazer essa atividade, tem que fazer essa atividade. Em vez de eu falar, pressionar a equipe para fazer a atividade, levando ao estresse da equipe toda, eu falo, o que eu posso fazer para regenerar o pulmão? E aí trago uma outra mentalidade para a equipe, de apoio, de entusiasmo, etc. Mexe muito com esse lado
mais criativo das pessoas. Ótimo. E aí eu tinha vários caminhos críticos. O que é um caminho crítico no projeto, né? É aquilo que é o caminho mais longo para você terminar o projeto. É o caminho mais longo de um projeto. É aquilo que determina o fim do projeto. Então é onde normalmente a gente bota o nosso foco. E eu tinha um caminho crítico nesse projeto e tinha vários outros caminhos, né? Por exemplo, lá o caminho crítico era o vaso separador de MEG. Eu tinha também a parte elétrica, tinha a parte mecânica. Todas essas partes eram potenciais novos caminhos críticos à medida que esse aqui acabasse. Imagina que eu estava numa plataforma de petróleo embarcado, que produz vários barris de petróleo, gás e tudo mais. Ou seja, da presidência da República até o presidente da empresa e o diretor da empresa, todo mundo está no foco dali, porque é investidor pressionando para voltar à produção e tal. E são projetos caros. Né? São projetos de milhões de dólares. Milhões. E aí eu tinha várias formas de regenerar pulmão, né? Eu já usava esse termo na época. Então, eu antes de começar o projeto, eu já começava a saber, aqui eu vou conseguir regenerar pulmão, porque eu vou usar o pulmão. Eu vou ter que usar. Os riscos vão acontecer, os desconhecidos principalmente. Então, eu vou ter que encontrar caminhos para regenerar o pulmão. E aí eu falei, aqui eu vou usar, aqui eu vou usar, aqui eu vou usar. Então, eu colocava tudo isso em prática no começo do projeto para a gente acontecer. O principal caminho crítico era esse vaso complicado que tinha lá, esse vaso de pressão. A equipe que eu coloquei era muito boa. E aí eles começaram a trabalhar. No meu projeto, previa que o pessoal, eu ia ter que acabar eu não ia acabar esse vaso antes de começar o projeto. Antes de começar a parada, propriamente dito. Eu começaria antes, mas eu ia começar a parada e ia dar continuidade nele. E isso ia me gerar uma série de dificuldades, mas já estava previsto. Que eu não ia conseguir terminar isso antes do início do projeto. Eu ia ficar mais alguns dias com ele, trabalhando nele, enquanto o projeto estava correndo do outro lado. O que aconteceu? Quando a parada já estava tudo pronto para a gente parar a plataforma e começar todas as atividades da parada, o meu supervisor que estava nesse vaso me chama no rádio. Falei, Vitor, dá um pulinho aqui. Aí eu cheguei lá e falei, Vitor, a gente já adiantou tudo aqui, só está faltando dar essa solda e essa solda aqui. Eu falei, não importa, cara, a gente tem que iniciar a parada, porque é aquela pressão, né? Inicia a parada, você tem que começar tal hora e tal minuto. Tal hora e tal minuto. Aí eu falei, não, cara, calma, não, eu vou iniciar a parada, já está previsto, a gente não vai começar. Vitor, me dá só 2 horas. Me dá só 2 horas que eu termino esse vaso e te entrego agora. Eu falei, não, cara, vai ser doideira arrumar essa confusão. Vitor, você pode confiar em mim. Eu falei, cara, posso confiar em você? Eu vou ter que atrasar uma parada de um FPSO para você concluir. Mas eu já estava na mentalidade, né? E eu concluindo isso aqui agora, eu vou explicar para vocês, vai abrir um monte de caminho para mim. Porque toda essa equipe boa que estaria presa ali, eu ia jogar para todo mundo disponível para jogar. Acabou o projeto. Eu ia botar em outros lugares de prioridade. Já estava imaginando isso. E eu já sabia que daria sair um novo caminho crítico. Eu já ia jogar eles para lá, para ficar lá. E aí eu falei, tá bom. Aí eu liguei. Imagina falar isso para diretor, presidente, para todo mundo. Ó, a parada que ia começar meio-dia, vai começar 4 horas da tarde. Que isso, tá maluco? Vai atrasar o projeto. Uma brigaria danada. Eu tive que falar, ó, sou eu que estou falando, eu garanto que vai acontecer assim, 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 tal, eu te expliquei. Não concordaram, mas eu fiz do jeito que eu achava que tinha que fazer. E, de fato, conseguimos terminar, concluímos o vaso, iniciamos a parada, peguei aquela equipe, joguei numa situação que era ruim pra caramba, aumentei, dividi aí gestão de pessoas, né, Aline? Eu tinha uma área que era muito complicada. As pessoas, eu sabia que a pessoa não ia conseguir trabalhar 12 horas lá. Na 4ª hora já ia ficar cansada para trabalhar. O que eu fiz? Em vez de eu fazer turnos de 12 horas, comecei a fazer turnos de 8 horas. Para a pessoa ficar, para eu ter as pessoas sempre no seu máximo ali embaixo. Peguei essa equipe que estava lá, joguei para lá e diminui o turno deles, para eles ficarem sempre o máximo possível. E aí eu consegui também terminar antes essa atividade. Melhor. Aí sobrou mais gente. Eu fui jogando, fui só separando essas pessoas. E no final terminei a parada era prevista, acho que para 7 dias, terminei 4 dias e meio. Uau!
A gente Muito pensa daqui a bom. pouco, mas a gente está falando de milhões de dólares que foi economizado e voltou a ganhar. Muito bom. Só para a gente finalizar, o que é isso, né? Fazer esse monte de atividade ao mesmo tempo. A gente chama de síndrome do estudante. Já ouviu falar ali? Não. Por que síndrome do estudante? Quando você sabe que tem a prova todo bimestre, você sabe o dia da sua prova, você estuda com um mês. Na véspera. Eu estudo antes. Eu sempre estudei antes. Né? A maioria dos estudantes estuda no dia anterior da véspera. prova, isso quando estuda, né? E é isso, você sempre deixa para a última hora para fazer alguma coisa. Então você tem todo aquele tempo, agora eu vou colocar. Ou então você faz um pouquinho de cada coisa, né? E o que é essa síndrome do estudante, mas o que é a lei de Parkinson? Todo trabalho tende a ocupar todo o tempo disponível. Ou seja, se você dá 10 dias para alguém, para o teu pedreiro lá fazer aquela parede, ele vai usar os 10 dias. Muito bom. Você está me fazendo lembrar, na minha mentoria, a gente tem uma aula de tempo e produtividade. E eu uso uma figura que tem no livro O Essencialismo, que é sobre a energia, né? Que você demanda numa atividade e aí você tem múltiplas atividades com foco difuso. E aí, se você concentra em um único objetivo, a energia vai lá para cima. Exatamente. Né? Eu não sou gestora de projetos, né? Nem engenharia de projetos, né? Vocês estudam engenharia de projetos. Mas dentro da gestão de tempo e produtividade, a gente também fala isso, de você focar energia nas tarefas que vão te trazer maior resultado e o resto você aprender a delegar, a excluir da sua vida, que a gente faz muita coisa que a gente não precisava fazer. Verdade. E o curioso dessas duas informações que você trouxe aqui, que eu trouxe aqui, é uma coisa que acontece muito nas empresas. Você já percebeu que aquela pessoa que mais tem coisas para fazer, que mais é ocupada dentro da empresa, está sempre muito ocupada? Por quê? Se você é superior dessa pessoa, você tem o Rogério, que tá lá sempre, vai no cafezinho, toma um cafezinho dele, tá sempre com os negócios dele dia, arruma mesa tudo arrumado, tudo certinho. E você tem um Vitor do outro lado, tá sempre fazendo um monte de coisa. Se você tem uma atividade extremamente importante e precisa de prazo para ser concluída, para quem você sente mais segurança de que vai entregar aquilo dentro do prazo? Eu vou delegar para o mais ocupado. É verdade. Como é que pode, né? Porque você sabe que essa pessoa vai concluir. Porque ele tem tanta coisa para fazer. Ele falou, pô, Aline, você chegar para mim, a Aline me pediu fazer esse relatório. Deixa eu fazer logo esse relatório aqui. Toma, Aline, tchau. Na vida pessoal, a gente repara isso também. Quanto mais... Tem gente que você fala, gente, como que você dá conta de tanta coisa? Porque você é organizado, você é disciplinado para realizar aquelas coisas. Então, você dá conta de fazer realmente, né? E quem não tem essa disciplina no dia a dia, se enrola, Verdade. porque fica sempre postergando. Que é a lei de Parkinson. Exatamente. Se você chegou para... Em vez de tivesse dado para mim a atividade dessa para o Rogério, que é o cara que vai lá, toma um cafezinho, para lanchar de tarde, chega sempre 8 horas, sai 7 horas certinho, você vai ocupar todo o tempo que foi dado para ela. Isso que é curioso. Você chega para o Rogério e fala, Rogério, preciso que você até sexta-feira me entregue esse relatório. E você vai ocupar o tempo todo até chegar sexta-feira e entregar. É aí que mora o perigo. Nesse meio do caminho, você pode ter tido um problema em casa e ter faltado. Você pode ficar gripado. Você pode ter caído a luz. E aí, como você usou todo o tempo, chega na sexta-feira, você não consegue entregar atrasado. Aí vai entregar só na outra semana. Agora, a pessoa que está super preocupada e quer entregar logo, não vai deixar essas variações acontecer. Vai fazer logo e entregar. Agora, a gente fala de universos um pouco distintos, né? Para o pequeno empresário, fazer menos e melhor, com mais foco, né? Menos tarefas. Às vezes eles são muito atarefados, mas muito desorganizados. E aí é aquela história ali, né? Multitarefa nociva que a gente chama. Exatamente, a multitarefa nociva. Se eles estivessem fazendo menos tarefas, eles teriam mais qualidade de vida e estariam fazendo coisas melhores. Agregando mais valor ao seu produto. Mais valor ao seu negócio, ao resultado do seu negócio, né? Então, isso a gente vê muito, e gestão de tempo e produtividade é uma das principais pautas, eu acho, para nossa vida, né?
Verdade. É isso. Muito bom. Bom, Isso que aí. bom. Eu gostei muito do episódio de Ah, hoje. eu Acho que adorei foi- a revelação.